Eu já separei dentro da própria apresentação um breve espaço para eu me apresentar um pouquinho. Hoje a gente vai tratar então um pouquinho sobre empregos verdes. Eu sempre gosto de abrir qualquer reflexão dentro do partido a partir da nossa tríade, né? Ideia, exemplo e militância. Eu acho que pensar em empregos verdes é partir sempre dessa provocação. Hoje a gente está num momento muito mais de ideia e eu vou trazendo alguns exemplos e fica sempre o desafio de como a gente levar isso para a militância em si, para a nossa prática, para a nossa atuação. A gente vai ter ao longo dessa aula aqui um pouquinho um percurso, no qual eu vou primeiro fazer um breve olá, né, me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do como estamos aqui em São Paulo. E aí sim entrar, né, numa reflexão sobre o conceito empregos verdes, discutir um pouquinho das bases históricas, discutir um pouquinho das bases sociais e um pouquinho das bases políticas desse conceito e da possibilidade de aplicação desse conceito, desse tipo de política pública, né? Terminando um pouco terminando com esse pensamento sobre os compromissos do trabalhismo no século XXI, entendendo, como sempre, né, em acordo, em consonância com o que a gente já vem discutindo há alguns anos na cartilha ecotrabalhista, né? Muito brevemente, né, eu tenho um percurso acadêmico conectado a três áreas: relações internacionais, comunicação e história. Fiz graduação em relações internacionais e tenho doutorado no campo da história. Eu trabalho principalmente na pesquisa, né, com dois grandes polos de estudo: história em quadrinhos e política. Eu trabalho principalmente com recorte dos anos 80, final dos anos 80 e a transição, né, para a democracia. E como que o Brasil usou dos quadrinhos para isso, e muito com a questão da cultura, história e identidades no campo da história das relações internacionais, que é a disciplina que eu tradicionalmente ministro. Eu sou professor do ensino superior, eu dou aula principalmente para o curso de Relações Internacionais na Universidade em Morumbi, e estou desde o do começo do ano como diretor do Simpro São Paulo, né, do Simprosp, Simpro São Paulo, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Particular de São Paulo. E tem sido aí, né, sem dúvida, uma conquista que foi alcançada também pela atuação dentro do partido, o espaço e o acolhimento e o trabalho que a gente pôde realizar aqui, né? Eu faço parte do ecotrabalhismo paulista já desde 2020. Entrei, né, tive os primeiros contatos com o movimento ainda em 2019. Desde 2020 passei a integrar o movimento. Em 2021 assumi a presidência, principalmente com o papel de mobilizar as diferentes candidaturas, né? Ajudei a escrever a cartilha, tanto que escrevi o capítulo sobre empregos verdes, que recomendo de fato a leitura, né? Tentei traduzir de uma maneira que fosse inteligível a preocupação com esse trabalho, e venho desenvolvendo alguns trabalhos, né? Eu trabalho com campanhas desde 2016, mas venho agora, né, desde de 2020, trabalhando com campanhas ligadas ao ecotrabalhismo, e desde 2022, né, desde as eleições de 2022, tenho trabalhado muito com o Daniel Munduruku, o pai Jurecê da Terra e Paixão, que é aí uma figura importante aqui do partido em São Paulo, e que tem sido especial aí para que a gente mantenha uma parceria com o movimento indígena do PDT, né, com o MOVE, e tem possibilitado a gente construir algumas coisas muito interessantes aí nessas projeções para 2024, e principalmente com esse apoio mútuo entre o movimento indígena e o ecotrabalhismo. E isso, sem dúvida, tem muito a ver com o que a gente quer entender aqui como empregos verdes, né? Desde que eu assumi o cargo e me envolvi com a escrita, né, do capítulo, eu entendi que era muito importante que a gente tivesse uma linha, né, uma linha dorsal, uma espinha que conduzisse o nosso trabalho dentro do Estado, né? A gente precisa ter ideia
exemplo e militância. Então eu precisava entender como aplicar conceitos na hora da nossa prática política, na hora da nossa mobilização, da atuação. E isso me fez trazer para dentro do nosso estado muito essa preocupação dos empregos verdes. Então é um tema que desde que a Ivana convidou para escrever o capítulo, eu tenho me debruçado e tenho dedicado o esforço do nosso estado de São Paulo para ajudar no desenvolvimento dessas questões, né? Eu fico estonteante quando eu vejo o Everton Gomes, nosso secretário do Trabalho no Rio de Janeiro, que é parte do ecotrabalhismo, vestindo a camisa literalmente e discutindo o tópico. Eu acho que é algo que precisa ser discutido por mais e mais pessoas. E no nosso caso, enquanto ecotrabalhistas, isso tem uma raiz, inclusive, histórica, quando a gente pensa isso, né? O trabalhismo, ele é um projeto de nação. Claro que eu concordo com a terminologia do plano nacional, né, de você ter um projeto nacional de desenvolvimento, de você ter um documento oficial, claro que eu concordo, mas eu acho muito interessante fazer essa provocação para entender o papel da questão ambiental e do quanto a necessidade de um repensar do como a gente entende o trabalho, de como a gente entende a juventude, de como a gente entende o meio ambiente também é necessário, né? Por isso que eu gosto da provocação do trabalhismo e projeto de nação. Não é só algo fechado. E isso é algo que a gente está ligado lá desde o Getúlio Vargas, né? Porque, sem dúvida, né, um dos membros fundadores, uma das bases principais, né, do trabalhismo, ele vai trazer na sua prática, né, uma grande preocupação tanto com o emprego como com a juventude. Era claro para ele o quanto não se podia construir um país, construir um Estado com E maiúsculo, né, um Estado enquanto instituição nacional com E maiúsculo, sem uma potencialidade formada, formulada, aplicada. Isso faz, isso condicionou, né, muito da preocupação do Vargas nessa formação do povo e do país. Vargas tinha um projeto para esse país. E ele justamente usa desse pensar do trabalhismo, de organizar a sociedade a partir do trabalho, mas principalmente a partir de como o trabalho ser benéfico e soberano para esse país. Muitas vezes a gente tenta encontrar onde estão as raízes e elas estão muito naquilo que desenvolve de fato o nosso país. E aí é onde eu quero puxar um segundo ponto, né? Que é um pouco como o Darcy, então, vai trazer esse entendimento de nação. Eu, pessoalmente, sou suspeito, né? Sou muito apaixonado pela obra, pela filosofia do Darcy Ribeiro. Meu nome, né, meu segundo nome é Moreno por causa do Darcy Ribeiro, né? Foi uma inspiração dos meus pais nas reflexões do Darcy Ribeiro. Tenho um pouquinho de influência, né, em casa para chegar nessas reflexões, né, nessas paixões. E o Darcy, ele vai ter muito claro que ele também precisa entregar esse projeto de nação, né, esse projeto de país. E ele entende que esse projeto ele passa pela multiplicidade do país, ele passa pela complexidade desse país, tanto que ele é um projeto muito mais sociológico do que de uma administração pública. E não é que eles sejam concorrentes, mas é porque ele tem uma preocupação de raiz, uma preocupação de uma radicalidade enquanto raiz, de uma radicalidade enquanto potência. Ele, ele é um cara muito apaixonado e eu admiro, né? Não deixo de admirar o quanto ele foi, né? Muito apaixonado. E eu queria mostrar um trechinho. Deixa a pessoa perguntar, porque você começa a Pronto. falar, não Senador, para. eu queria aproveitar a oportunidade, para a gente dar um furinho aqui na Roda Viva. O senhor está lançando os dois livros e o senhor está com os dois livros aí. O senhor podia falar para os nossos telespectadores sobre esses dois livros que o senhor está lançando? Posso. Posso com muito gosto. Primeiro é o seguinte, esse livro é um livro importante meu. O povo brasileiro deve sair dentro de uns 10 dias. Não está editado ainda, é o primeiro exemplar.
O povo brasileiro tem 30 anos e 40 dias. Durante 30 anos eu quis escrever esse livro. Tomei notas, estudei, porque a minha convicção, quando eu comecei a fazer no exílio, eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio. Por que perdemos? Por que, mais uma vez, a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? E vi que não podia fazer esse livro nenhum, porque faltava uma teoria sobre o Brasil. E levei 30 anos escrevendo uma teoria geral. Uma teoria geral do mundo, das Américas. São 5 livros que têm 96 edições em várias línguas. E esses livros, ter escrito 5 e não escrever o final, para o qual eu me preparei, era uma loucura. Então, quando eu vi no hospital morrendo, eu ia lá, naquele pessoal ia me matar naquela UTI. Eu fugi do hospital para viver e fugi para escrever esse livro. Então, eu escrevi esse livro em 30 anos que eu me preparei e mais 40 dias, depressa, com muitas secretárias, para fazer ligeiro antes de morrer. Parece que eu não vou morrer mesmo, porque a saúde está me voltando. Consegui. Mas então, esse livro, para mim, é muito importante, porque nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável, que é a Casa Grande Senzala, mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar. Mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros Brasis, não estavam descritos e não estavam interpretados. Então, eu tento essa interpretação. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Eu selecionei ali um trecho que era ele apresentando o que é a preocupação dele, de quando ele forma toda a teoria, de quando ele forma todo esse pensamento, que é o que está na nossa base, é da onde a gente está tirando muito do que a gente está pensando, né? São as fundações para um Brasil soberano. Historicamente, o trabalhismo sempre teve um compromisso com a questão ambiental. Olha a história, o percurso que o Darcy fez, né? Olha as conquistas, os lugares que o trabalhismo ocupou nesse processo, com a questão ancestral, qual foi o partido que primeiro elegeu um indígena. Então, assim, e isso é um compromisso fundacional nosso e de que a gente consiga encontrar, para a gente poder encontrar esse projeto de nação, para a transformação nesse Brasil potência. Essa reflexão toda e que eu estou trazendo é para mostrar como está dentro da nossa história enquanto trabalhismo, chegar numa preocupação de pensar o emprego daqui para frente, pensar a estrutura do nosso país olhando um cenário global. A gente não vive mais numa projeção de ascensão de um capitalismo baseado no petróleo. Nós estamos, sem dúvida, na decadência desse ciclo. Historicamente, é um processo normal, fruto das competições, das evoluções, das disputas da sociedade, né? O capitalismo não é um efeito natural da história, mas ele é uma consequência dos processos que ocorreram na história, que determina muito de como funciona o sistema atual, né, de relações econômicas, políticas, sociais. E muito desse sistema atual ele veio baseado no petróleo, né? Se a gente for estudar um pouquinho as grandes guerras que a gente teve principalmente pós-Guerra Fria, se a gente for observar quais foram sempre os grandes determinantes, as commodities, os modelos de produção, tudo sempre muito baseado, então, no petróleo. E a gente está vivendo um momento de ruptura com esse modelo, né? Com esse modelo político-econômico, com essa base, com essa centralidade produtiva, principalmente na geração de energia. Vai ser de uma hora para outra? Não. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, né? Isso é um processo histórico, isso é algo que vai tomar tempo. Mas que o Brasil pode aproveitar esse cenário global como momento. Um processo de transição que passa a revalorizar uma soberania ambiental é muito interessante para um país como o Brasil. Geração de energia a partir de outros modelos, isso é muito interessante para o Brasil. O Brasil é um país que tem um campo de desenvolvimento científico muito forte. Falta investimento? Falta investimento. Falta investimento. Tanto que muitos dos grandes pesquisadores brasileiros saem do país. Cansei de ver colegas das mais diferentes áreas
saindo do Brasil, físicos, engenheiros, químicos, historiadores, saindo do Brasil em busca de oportunidades acadêmicas melhores. Então, o problema não é produzir esse tipo de conhecimento, o problema é a gente entende que isso é desenvolvimento de um país. O Brasil precisa entender isso, a gente precisa ter isso como projeto. Para que a gente possa alcançar esse projeto de fato, a gente precisa pensar, né, as bases sociais, então, de um projeto, de uma aplicação de um projeto, de uma ideia de país, né? E isso cai muito no debate do papel da política pública, né? Eu não vou me ater, e estou tomando aqui muita tranquilidade aqui de não necessariamente aprofundar até o último osso cada detalhe, porque entendo que aí a gente pode abrir outros espaços de diálogo, outros modos de contato para aprofundar esse debate. Eu acho que aqui principalmente tem o papel dessa grande provocação, principalmente para que seja realizada a leitura da cartilha e que a gente possa trazer algumas contribuições a mais, né, para aquilo que foi colocado ali, né? A política pública, né, ela tem aí o seu papel, principalmente quando a gente pensa a política pública a partir do trabalhismo. Para o trabalhismo, né, o papel da política pública está muito centrada no trabalhador e no trabalho, né? A gente não olha só para o trabalhador, mas para o trabalho em si. O trabalhismo ele tem essa capacidade e de entender, então, como é que a política pública desenvolve trabalho, desenvolve capacidade. E olha o trabalho em toda a sua complexidade. É muito curioso porque o Marx é um dos grandes teóricos que discute o trabalho e eu vejo muito da esquerda no Brasil e graças à nossa base ideológica, não vejo com a mesma intensidade no PDT, mas uma ideia, né, de a defesa só do trabalhador. Não, a gente tem que defender o trabalho como um todo e não é refutar o trabalhador, muito pelo contrário, ele está na centralidade disso, mas ele também depende das condições para que se desenvolva e pensar o que é o presente, o futuro disso. Então, a política pública ela não pode só olhar para aquilo que foi um modelo ideal ou para aquilo que está nesse momento, ela tem que olhar também entendendo o que virá. Por isso que para o ecotrabalhismo, né, posso afirmar, não digo categoricamente, mas posso afirmar na certeza de compartilhar esse entendimento, né, graças à liderança da Ivana, a gente tem sempre essa coesão ideológica muito grande, então posso ter a tranquilidade de afirmar isso, né? Para pensar o ecotrabalhismo é pensar a política pública no seu todo, né? É pensar o meio ambiente, mas é pensar o meio ambiente na educação, é pensar o meio ambiente na indústria e como é que isso se interage e se multiplica e se reforça. A gente tem que pensar que o efeito social, o efeito final de uma política pública, ele está muito para além só de um efeito numérico, né? Tanto que eu coloquei as palavras efeito, efetividade, eficácia. O ecotrabalhismo é entender como é que isso contribui com a sustentabilidade, como é que isso contribui com o desenvolvimento, com a nossa soberania. Não é à toa que são as palavras, né? Eu estou hoje com a camisetinha, né? Fica ao contrário para vocês, mas olha lá, soberania e sustentabilidade. Está no nosso compromisso central isso, né? Para ter soberania tem que ter comida no prato, tem que ter emprego, tem que ter desenvolvimento econômico, tem que ter preço justo, tem que ter qualidade de vida. Isso é pensar uma política pública. Pensar a política é pensar a sociedade em si. Senão fica vazio, né? Senão a gente fica naquele vazio. Por isso, é muito importante, e aí eu penso muito a partir de um Estado que teve um processo de industrialização, que perdeu muito dessa industrialização, que tem uma capacidade de produção rural, mas não é só isso que gira a economia, é um Estado que hoje em dia vive muito de serviço, né? Eu sou dividido entre Sorocaba e São Paulo, então né, sou da Manchester paulista, é uma cidade industrial e da capital, são cidades que precisa se pensar o que será o emprego nesses lugares daqui para frente. Não dá para a gente pensar a sociedade, não dá para a gente pensar é, é, é,
da existência até do próprio Estado sem a gente entender o que é o emprego, como é que a gente vai empregar as pessoas, no que a gente vai empregar as pessoas. Não é entrar num fatalismo, uma teoria da conspiração, né, quando a gente fala da inteligência artificial, quando a gente fala da automatização, da mecanização. Claro que esses instrumentos, esses processos, esses algoritmos, esses computadores, para usar todos os termos possíveis, né, eles vão sim alterar a nossa relação de trabalho e já têm alterado a nossa relação de trabalho. Consequentemente, vão ser pensados outros trabalhos. A gente precisa ter a clareza e o preparo e a capacidade, e aí é que entra a potência de um partido como o PDT, nesse compromisso de formação de uma juventude olhando esse futuro, olhando essa realidade, olhando essa capacidade. E olhando isso a partir da nossa ancestralidade, a partir do nosso compromisso ambiental, que são históricos no partido. O ecotrabalhismo está querendo nos trazer, né, nos fomentar a entender também o que é o emprego. E é o que a gente vem discutindo aqui no Estado. O que vai ser esse emprego? Eu não sei ainda, você não sabe. Né? As pessoas estão procurando saber o que será esse emprego, como ele será, e em quanto tempo tudo isso vai acontecer. Então não é uma questão de paranoia, não, é uma questão de realidade política. Se eu tenho que pensar a política a partir da sociedade, lembrando de efeito, efetividade, eficácia, a política pública ela tem que ser pensada dentro dessa aplicação, dessa aplicabilidade, dessa coerência. E isso passa diretamente por pensar o que vai ser o emprego. Por isso que quando a gente foi transformar, né, a ideia no texto, na proposta que a gente colocou na cartilha, a gente foi se preocupar em entender também as bases políticas disso. Então, bases históricas, bases sociais, bases políticas, de onde isso estavam vindo. Eu falo a gente porque eu não escrevi sozinho, ainda tive muitas contribuições de muitas outras figuras, como o vereador Luiz Vieira, lá de Vinhedo, como a Jussara Fernandes, de Sorocaba, né, como tantos outros e tantas outras que ainda participaram, né, durante esse processo na formulação desses pensamentos, desses debates todos, né? E tentei, busquei, né, no processo de escrita, dialogar com todos esses grupos nessa construção. Sempre ficou muito claro que é um compromisso que a gente tem que ter enquanto partido, né, entender qual é o potencial, né, da gente pensar essas políticas públicas e como a gente pode olhar o passado, o presente e poder projetar esse futuro, né? Vargas e Roosevelt são figuras contemporâneas, né, da Segunda Guerra Mundial e que se interagiram muito. No meu mestrado, eu trabalhei com uma relação Brasil-Estados Unidos e fui orientando do professor Antônio Pedro Tota, que é um dos principais especialistas em Estados Unidos, e trabalhei muito com essa obra dele, né, O Imperialismo Sedutor, no qual ele discute muito da relação entre Vargas e Roosevelt, né, nas relações políticas entre o Vargas e o Roosevelt. Isso me deu uma percepção muito interessante, né, sobre os dois, assim. Muitas vezes se julgou uma lógica de subjugação de um pelo outro, e na verdade havia muito mais uma lógica de respeito, de uma admiração enquanto atores políticos, não necessariamente uma admiração de subjugação, né? E isso influenciou muito as políticas dos dois lados, né? Não dá para a gente discutir o chamado, né, New Deal, o novo acordo americano, sem entender o que foram as políticas do Vargas, né? Como ele implementou, como ele construiu as suas políticas. E, sem dúvida, eles se influenciaram nesse processo. O Vargas sempre se preocupou muito com a questão da empregabilidade e formação, tanto que ele investiu muito no campo da indústria, né, em como construir uma melhoria na educação. O Roosevelt conseguiu implementar, né, no mesmo período, um projeto que eu acho que ele é muito interessante de observar para ver como é possível, né, já aconteceu e tem um efeito, né, que foram os chamados Civilian Corps, né? O governo americano contratava os jovens que estavam desempregados para realizar trabalhos de
replantio. Eles chamavam, né, de corpos civis, né, de corpos no sentido de corporações civis, exatamente nessa ideia de grupos organizados para um determinado trabalho muito grande, que é como, por exemplo, grandes atos de plantio. Muitos dos parques nacionais americanos que existem até hoje têm como parte da sua raiz esse projeto. E claro que ele não é a única referência, mas é mostrar como é uma demanda que sempre existiu dentro de estados de bem-estar social, de estados comprometidos com o seu país, com a sua soberania. Tanto que a gente tem um caso dentro do partido de aplicação dessa lógica. Eu vou trazer só o vídeo de apresentação do Jovem Ecossocial. Fala pessoal, bom dia, eu sou o Bruno, eu sou instrutor aqui do Senai. Nós estamos aqui no projeto Ecossocial 2, na segunda fase do projeto, um ciclo básico onde as competências são comunicação, matemática, informática, e os alunos estão aqui se capacitando para o mercado de trabalho, objetivo aí de crescimento, de inclusão social, e aí vamos junto, vamos trabalhar. O programa Niterói Jovem Ecossocial. É um programa da Prefeitura de Niterói que selecionou 500 jovens, né, nas comunidades da cidade para participar de uma atividade de reflorestamento de encostas, atividades ambientais, né, aqui nas próprias comunidades. Então a gente trabalha toda a parte de qualificação profissional, são vários itinerários formativos, na parte de logística, na parte de mídias, na parte de audiovisual, na parte de panificação, alimentos. Um programa, né, que trata a questão ambiental como uma oportunidade também de inclusão social, né, e de capacitação profissionalizante. Um abraço. Mais do que apresentar especificamente uma proposta de política pública, entender esse compromisso nessa formulação desses empregos verdes, né? O pensar o emprego verde, quando a gente usa essa expressão, é pensar esse compromisso trabalhista no século XXI. Essa formação desses jovens, é a consciência que esses jovens têm com a questão ambiental, é o tipo de entendimento sobre a relação ambiental e sobre o próprio trabalho ambiental. O Brasil é um país que tem uma gigantesca potência inexplorada com isso. Né? O tanto de desenvolvimento em bioquímica, em farmacologia, em biologia mesmo, em pesquisa de biologia, de medicina, que a gente pode fazer se a gente naturalizar os nossos conhecimentos ancestrais, a interação e a integração com outros tipos de trabalho, é que a gente vai conseguir acessar isso. Né? E o Brasil tem um gigantesco potencial de gerar esses empregos verdes. Exatamente porque a gente pode discutir a partir do turismo, formação para a área de hotelaria, exatamente, para atuar nas regiões. Né? Quantos hotéis que a gente tem que não tem um treinamento, um preparo adequado, e até porque a gente tem que pensar o quanto que a gente consegue garantir emprego para que o jovem não tenha que sair da cidade que ele está. Eu venho desenvolvendo um trabalho no interior do estado e visitado algumas cidades no interior do estado, e a gente vê em muitos casos, principalmente de cidades pequenas, que vão se esvaziando por falta de oportunidades. O bom emprego é um emprego que ele tem junto a qualidade de vida, que ele tem junto a relação do ser humano com a natureza, com a sua família, no seu sentido mais amplo da palavra, né? Com a sua comunidade. A pessoa cresceu num lugar, nasceu num lugar, ela tem que ter oportunidade de se desenvolver, de se envolver, né? E de ter oportunidades de emprego. O emprego verde é pensar também essa capacidade, essa qualidade. Eu vejo situações de regiões, cidades que dependem muito de ecoturismo e que raramente estão bem preparadas para lidar com isso. Isso é pensar um emprego verde. Como é que eu garanto que o menino dessa cidade, a menina dessa cidade, trabalhem nesses hotéis? Porque muitas vezes o que acontece é que a rede hoteleira contrata alguém que vem de fora.
a gente ainda tem que colocar na conta, né, o próprio papel enquanto guardiões e guardiãs desses lugares, desses espaços. Uma reserva ambiental não é só murar um lugar. Você tem que garantir as pesquisas dentro disso, preparar como auxiliares de pesquisa, ajudar a desenvolver pesquisa. Deixar nesse final a provocação principal, né, a reflexão principal de todo o debate. A gente precisa assumir a frente, enquanto partido, né, do conceito do emprego verde. Por quê? A gente está discutindo aqui o nosso presente e o nosso futuro. E não vai ter futuro se a gente não começar a atuar agora. Não existe planeta B, não vai ter outro planeta. A gente não tem para onde ir. Então, ou a gente começa a mudar a nossa lógica de entendimento sobre o emprego, sobre renda, sobre geração de valor na nossa sociedade, nas interações da nossa sociedade, ou a gente está fadado a realmente enfrentar problemas cada vez piores, né? A única saída, a única solução que a gente tem é procurar caminhos de reversão, que a gente vai encontrar em situações como empregos verdes. E o PDT já está trabalhando com isso, já tem atuado com isso. Isso é uma das coisas que mais me felicita, porque é mais uma vez o trabalhismo comprovando esse compromisso com a soberania do nosso país. Num cenário onde a questão ambiental toma a frente como tem tomado, num cenário internacional onde a grande inovação são os carros elétricos, a grande inovação são as novas gerações de energia, o Brasil está na janela precisa de oportunidade para poder ocupar esse espaço como potência, né? Retomando o sonho do próprio Darcy do Brasil potência. A gente tem tudo para ser o Brasil potência. A única coisa que nos falta é realmente construir isso. A gente precisa construir. Claro que a gente tem que enfrentar, como dizia o Brizola, né, uma elite mesquinha, tacanha, neoliberal, diria hoje em dia, uma elite tosca que quer fugir para Miami, que quer viver um pseudo sonho americano, ao invés de entender a riqueza que seria desenvolver a potência desse nosso país. É papel do trabalhismo tomar as rédeas desse processo e ocupar esse espaço. A gente tem a legitimidade histórica, a gente tem a legitimidade política, a gente tem a legitimidade social para isso. A gente precisa colocar em prática. É a ideia, é o exemplo e é a militância em si. Né? Eu sou muito convicto dessa luta, estou aí há 3 anos envolvido com essa luta, com a divulgação dessas ideias, com a mobilização de quadros por essas ideias, porque eu realmente acredito que é um dos caminhos, né? A nossa cartilha, ela tem toda a complexidade que tem, e eu sou muito feliz de ter feito parte, né, da escrita dessa cartilha, justamente porque consegue dar uma normativa, né, do entendimento de questões tão profundas. É difícil encontrar um material tão rico como o que foi produzido ali, e falo muito pouco da minha parte, falo da parte do que foi, do que é o material em si, né, do que é a cartilha. Ela mostra o nosso compromisso enquanto partido com essas demandas. Urge que a gente se aproprie cada vez mais dessa inspiração, dessas experiências, desses exemplos, para que a gente construa mais e mais e mais.